Você está interessado em um grupo de consórcio, mas não sabe como escolher um bom grupo? Fica nesse vídeo que eu vou te dar 4 dicas de como escolher um bom grupo de consórcio. Nesse vídeo eu tentei trazer 4 dicas que normalmente as pessoas não olham quando vão buscar um consórcio, só que são fundamentais para entender a qualidade do grupo. E para a gente já começar sem enrolação, eu vou começar com o primeiro ponto que é muito importante de ser analisado e eu nunca vi nenhum cliente me questionar sobre isso. Mas é muito importante que você saiba sobre esse processo. Quando você contrata um consórcio, basicamente a sua parcela é composta por fundo comum, que é aquela parte da parcela que vai contribuir com as contemplações das outras pessoas, e também a taxa administrativa. Assim como podem ter outras taxas, como fundo reserva ou até mesmo seguro prestamista. Mas basicamente eu estou arredondando aqui para fundo comum, que é o que você contribui para o grupo, e taxa administrativa, que é como eu estou chamando todo o resto. Dito isso, é importante saber que as administradoras têm permissão para antecipar a cobrança de taxa de uma certa forma. Isso não pode ser totalmente antecipado, mas ela tem sim autorização para, no começo do grupo, cobrar mais taxa da sua parcela e aí você vai pagar menos fundo comum. Isso acontece porque as administradoras precisam pagar a comissão do corretor, precisam pagar os custos de implantação e demais custos envolvidos em toda essa operação. Para quem não sabe, a administradora só começa a ter lucro depois de muitos meses, porque nos primeiros meses tudo que é pago é gasto de forma administrativa. E por conta dessa questão, algumas administradoras acabam apertando um pouco demais. Tem administradora que os primeiros meses, tudo que você paga praticamente é taxa antecipada. Isso significa que nesses primeiros meses o grupo não vai arrecadar quase nada. E se o grupo não arrecada quase nada para fundo comum, significa que o número de contemplações vai ficar muito capenga. Por isso que em algumas administradoras o grupo demora um bom tempo para pegar a taxação. E isso é péssimo para quem quer focar em contemplar o mais rápido possível. Então aqui vai o meu primeiro alerta. Um grupo de consórcio se diferencia de uma forma muito grande quando tem uma cobrança muito antecipada, que acaba ficando um grupo muito ruim por muitos meses, contra uma administradora que cobra muito menos taxa antecipada ou até mesmo não cobra taxa antecipada na sua parcela. E existem administradoras, por exemplo, que cobram a taxa administrativa de forma linear na parcela, mas cobram uma taxa de adesão separado. A vantagem disso é que a parcela que você paga não impacta no grupo. O grupo já no começo já começa a rodar muito bem. Então a recomendação que eu te dou é: peça para o seu corretor te explicar como que funciona a antecipação de taxa no grupo que você está contratando. Isso é muito importante. Você vai poder comparar como as administradoras cobram essa taxa. E essa antecipação de taxa acaba nos levando para o segundo ponto. E quando essa antecipação é muito grande, significa que muito pouco da sua parcela no começo vai contribuir para contemplações. Então por isso que alguns grupos precisam ser muito grandes. A gente precisa de 2, 3, 4, 5 mil pessoas no grupo para compensar essa questão. Se você olhar uma administradora que tem um número muito grande, já tenha uma suspeita. Porque você não precisa entrar num grupo de consórcio tão grande assim, que é justamente a segunda dica que eu te dou. Busque saber o número de pessoas no grupo que você está entrando. Principalmente se você está falando de esperar a contemplação por sorteio, você competir com 800, 900 pessoas é uma coisa. Você competir com 5 mil pessoas é outra coisa totalmente diferente. E aí nessa hora, sempre aparece alguém que fala: não, mas eu estou num grupo com 9.999 pessoas, mas tem 15 pessoas sendo contempladas por mês. E o grande ponto que as pessoas não percebem é que, mesmo tendo 15 pessoas contempladas por mês, a gente está falando de uma pessoa contemplada por sorteio e as demais contempladas por lance. Se você não for dar lance, essas 14 pessoas não servem de nada para te ajudar, apenas que elas não vão participar da próxima assembleia. Mas na próxima assembleia serão 9.980 e poucas pessoas competindo com você. Quer um exemplo prático? Quando a gente pega um grupo com 5 mil pessoas
que tem um sorteio por mês, significa que num prazo de 200 meses, apenas 200 pessoas das 5.000 serão sorteadas. E aí você pode falar para mim, não, mas no meu grupo tem um lance embutido, que é um lance fixo, pago com o próprio crédito da carta. E aí vira um novo sorteio. Tudo bem, 2 pessoas por mês durante 200 meses. Significa 400 pessoas em 5.000. E aí você fala, não, mas o meu grupo também tem um lance fidelidade. Tudo bem, mais uma pessoa, ou seja, 3 pessoas por mês, em 200 meses são 600 pessoas em 5.000 pessoas. Percebe que das 5.000 pessoas, 600 serão sorteadas e as demais precisarão dar lance ou nunca serão sorteadas. Então, muito cuidado. E olha como as coisas estão ligadas. Se você entrou num grupo que tem uma antecipação muito forte de taxa, significa que o grupo vai por muito tempo arrecadar muito pouco, vai contemplar pouca gente. Aí a administradora vai precisar colocar muita gente. Então, além de no começo tirar pouca gente da competição entregando as contemplações, ela ainda vai ter muita gente lá dentro. Ou seja, o grupo acaba ficando horrível. E esses 2 pontos que eu estou falando é principalmente se você está pensando em comprar um consórcio, pensando em construir patrimônio, onde normalmente a gente busca as contemplações por sorteio e não colocar dinheiro na frente para contemplar através de um lance livre, por exemplo. Terceiro ponto. Se você está pensando em investir, em construir patrimônio, a venda da carta contemplada é uma questão muito relevante para essa estratégia. Você consegue ter lucros extraordinários vendendo uma carta contemplada cedo. Inclusive, se você quiser entender melhor como funciona a construção de patrimônio com consórcio, eu vou deixar o link aqui do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio, que assim como esse vídeo, eu ensino você a escolher, a fazer os cálculos e a ter todo o entendimento sobre a estratégia que melhor encaixa no seu perfil. Se você quiser, clica aqui na descrição e acesse o MCPC. Mas voltando ao tema do vídeo, se o seu foco é construir patrimônio e a possibilidade de venda de carta contemplada é real, pense em trabalhar com uma administradora com um nome forte. E a questão aqui é simples. Se você vai vender a carta contemplada, significa que alguém vai usar essa carta já contemplada para comprar o imóvel. Pensa que a pessoa que está comprando uma carta contemplada, ela está colocando um dinheiro, confiando numa empresa que vai fazer a aquisição do seu sonho, da sua casa, do seu imóvel, do seu patrimônio. Então, dificilmente você tem confiança vendendo uma cota de uma administradora muito pequenininha, pouco conhecida. É igual banco. Quantas pessoas não têm insegurança de colocar o dinheiro num banco muito pequenininho? A lógica é a mesma. Por mais que seja uma administradora séria e tudo mais, é importante que esse nome tenha solidez, porque isso impacta a qualidade da venda que você faz. E por fim, a dica que eu quero te dar é muito cuidado com a quantidade de lance embutido que você vai precisar usar na estratégia que você está desenhando. Muitas administradoras têm grupos aparentemente baratos, com taxas administrativas super acessíveis. Porém, quando você vai ver a estratégia, você vai ter que comprar o dobro do crédito para poder usar como lance embutido. E aí o custo acaba ficando muito mais alto do que você esperava. Um exemplo prático. Se você precisa de 100 mil reais e o vendedor fala para você contratar 200 mil para usar 100 mil de lance embutido, significa que você vai pagar taxa administrativa sobre 200 mil. Então, muito cuidado. E aqui eu até dou uma dica. Normalmente, as taxas administrativas do mercado são muito próximas. É difícil ter uma administradora muito mais barata do que a outra. Por isso que a minha dica é, busque o melhor consórcio para você e para o seu objetivo, que vai sair muito mais barato do que comprar um consórcio ruim para o seu objetivo. Adiar o seu plano por meses e anos vai ser muito mais caro do que você ser assertivo na sua estratégia. E por fim, eu vou dar uma dica extra. Não existe garantia de contemplação no consórcio. Normalmente essas promessas estão vinculadas a fraudes, a esquemas. Então não espere milagre. Não tente ser mais esperto do que todo mundo, pensando numa estratégia que só você vai construir, quando na verdade o caminho é construir patrimônio de degrau em degrau ao longo do tempo. Se existisse uma fórmula milagrosa e rápida para construir patrimônio,
eu não estaria aqui oferecendo trabalho, explicando sobre o consórcio. Eu já estaria multimilionário. E se algum corretor te prometer alguma condição milagrosa, pergunte: quantas dessas aí você tem para você? E aí você vai perceber que a promessa não se concretiza. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda a levar cada vez mais informação para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.